Olá pessoal, aqui é o Maurício do canal Cílio Churchill, novamente é, fazendo um vídeo, um podcast aí a respeito de um assunto que eu considero muito importante. Lembrando que eu peço sempre para que quem acompanha o canal aí se inscreva, né? É importante esse número de inscritos para que os vídeos estejam sempre sendo destacados aí na sua quando vocês entram no YouTube e eventualmente recebam por e-mail também caso vocês configurem dessa forma. Uma outra recomendação que eu faço é que vocês utilizem a aceleração de tempo do YouTube para eu tenho uma fala naturalmente é, devagar, pausada, e como o que importa é a informação, vocês podem acelerar a velocidade do tempo ali, a velocidade do vídeo, e assim pegar a informação do mesmo jeito, poupando tempo aí, que também é muito importante. Tanto a informação quanto o tempo são importantes e vocês podem ter os dois. Então, o tema que eu vou abordar hoje é a estratégia do PT nessas eleições de 2018. Umas críticas aí à postura que esse partido tem tomado e ao que ele se tornou, né? Só para fazer um retorno rápido sobre a história desse partido, desde 2002 eu votei nesse partido, tirei meu título de eleitor e já com 17 anos já estava votando. E votei em 2002, votei em 2006, votei em 2010, votei em 2014, muito embalado por aquilo que se vendia como as soluções que o partido trouxe, né? Mas, estudando, entendendo melhor as coisas, eu percebi que foi uma má compreensão e são fatores que não dependeram da postura do PT que trouxeram coisas boas no período do governo Lula, principalmente entre 2003 e 2010. Nós tivemos um crescimento do PIB, nós tivemos um superávit na balança comercial, nós tivemos o dólar barateando, nós tivemos o salário mínimo se valorizando em dólar, nós tivemos uma grande explosão de consumo e tudo isso foi entendido de maneira errônea como é, uma grande ação do PT que fez as coisas acontecerem, o que é uma grande mentira, né? 90% do que aconteceu de bom no governo do PT se deve unicamente pelo aumento expressivo nos preços dos produtos tradicionais do Brasil, que são os produtos agrícolas, os produtos minerais, os produtos é, agropecuária também, né? E esses três tipos de produtos, né? Carnes, ovos, soja, grãos, milho, cana-de-açúcar, petróleo, ferro, tudo quanto é tipo de mineração. Tudo isso teve um preço extremamente elevado por conta do mercado internacional, né? A China estava bombando, crescendo 10% ao ano, o mundo inteiro num grande boom, e o Brasil se beneficiou porque era a fazenda do mundo, vamos dizer assim, né? De grande parte do mundo. A fazenda da China, a fazenda da Europa, a fazenda dos Estados Unidos, produz laranja, produz tudo aquilo que eles preferem comprar barato de fora do que produzir internamente devido à grande necessidade disso, né? Alimentos e matéria-prima. E isso fez com que nós tivéssemos um grande volume de dólares entrando no Brasil, isso fez com que o dólar frente ao real se desvalorizasse, e isso fez com que essa desvalorização aumentasse o poder de compra do povo. Então, por fatores alheios a qualquer ação do PT, a economia começou a girar e a se fortalecer muito. Então, nós precisamos saber o que é isso, nós precisamos estar mais conscientes para não se deixar iludir, né? Então, assim, esse partido caiu aí por inúmeras situações de corrupção e a gente aos poucos foi se acordando com relação à realidade. E sabendo que não houve mérito deles e sabendo que a economia foi para o vinagre em 2015 graças à fragilidade da nossa economia, nós podemos concluir que não adianta voltar com esse partido, não adianta votar nesse cara novamente, e que também, se com muito dinheiro, uma situação muito boa, esse cara aqui não soube estruturar e desenvolver o país de maneira que nós tivéssemos independência
por exemplo, dos preços desses produtos primários, ou seja, que nós nos industrializássemos, que nós tivéssemos fontes alternativas, que nós tivéssemos uma estrutura melhor e reformas que são importantes aí. Vou falar num outro podcast sobre reformas. E não tem razão da gente achar que num momento desastroso como está agora, com os preços dos produtos primários em baixa, né, que esses sujeitos, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma habilidade republicana é, exemplar, poderiam vir e fazer o que fizeram, que na realidade não foi eles que fizeram, né, ou ter um momento bom como tiveram no passado. Então é pura ilusão e que se expressa na estatística de que a maior parte das pessoas que votam no Lula são de ensino fundamental, são pessoas com baixo grau de instrução. Então são pessoas que foram pegas pelo estômago, que pegaram pela propaganda, a história do que o PT fez grande coisa, que não dá para tirar o mérito de programas de distribuição de renda, né? E distribuição de renda e concentração de renda eu vou tratar num outro vídeo. Mas, como eu disse, 90% foi alheios a eles e 10% a gente tem que agradecer é, a atitude que tomaram e, e esses 10% dependeram dos 90% que eram alheios a ele, né? Então, assim, até o Fernando Henrique a gente tem algumas coisas a agradecer no que diz respeito a algumas posturas frente à economia que possibilitaram, enfim, uma modificação, por exemplo, na área tecnológica do Brasil, onde favoreceu a entrada, etc. e tal. Porém, há muitos efeitos colaterais da política do Fernando Henrique, também vou falar num outro vídeo. Então esse é o Lula, essa é a história do PT, essa é a história do que eles fizeram no país e a razão deles estarem agora querendo novamente presidir o país é uma razão que já não é os princípios do PT em 2003, os princípios do PT em 89. Os princípios agora são outros, né? O PT ficou 13 anos no poder, isso subiu a cabeça deles enormemente. E o Lula agora preso, indignado com a situação em que ele, no meio de tantos, foi preso e foi escorraçado, né, na figura pública, como figura pública. Ele está usando a influência dele, que ainda resta, para jogar. E é isso que ele faz, e ele faz, não dá para dizer que é bem, porque ele faz pro mal, né? Ou seja, a capacidade, a influência e tudo mais, ele usa de uma forma negativa. Então esse cara está influenciando o debate eleitoral, está influenciando o cenário eleitoral por duas razões. Primeiro, porque ele tem um eleitorado ainda fiel, fiel ao nome dele, à pessoa dele, mas que tem na visão dele um ser grandioso, valioso, que fez grandes coisas ao país. E ele joga com esse capital que ele tem, né? E nessa jogada está o interesse do outro lado da política. Então ele está no lado que, vamos dizer, seria o lado da esquerda, que a gente sabe que não é mais, né? O governo dele foi um governo de sequência das políticas do Fernando Henrique Cardoso. E ele joga com esse capital político e a direita, que está representada aí basicamente pelo Alckmin, entra na jogada com ele atrás desse capital político, atrás da influência que ele tem sobre os partidos, e eles vão jogando. Eu não sei o que está rolando por trás, se até o alívio da pressão judicial sobre o Lula está em jogo, com as influências que o PSDB pode ter frente ao judiciário. Ou seja, daqui a tanto tempo ele receber um habeas corpus e não ser mais condenado pelas outras ações, e assim, não sei o que está em pauta, qual que é o tipo de negociação que ele está fazendo, mas ele isolou o Ciro Gomes, né, que é o candidato mais forte no campo progressista, e aparentemente ele isolou em favorecimento dele e do PT, mas eu acho que não é apenas esse favorecimento que está em jogo. Ele está negociando também com os partidos de direita que não querem que o Ciro Gomes cresça, que não querem que o Ciro Gomes tenha tempo e não querem que o Ciro Gomes receba o apoio do PT. Desculpa. Então, essa é a realidade desse candidato, né, desse pseudo-candidato.
Gleisi Hoffmann. No final de falar sobre os nomes, eu vou falar sobre a estratégia que eles estão fazendo. É uma mulher que eu admirei muito no combate ao impeachment, que na verdade é um golpe de Estado, né? Golpe de Estado com verniz constitucional. E ela teve um papel muito bom. Ela foi uma pessoa muito que soube falar, que soube mostrar o ridículo da cena que estava acontecendo e que a imprensa inteira apoiava e que o mercado, né, aquela figura fantasmagórica apoiava também, que era a derrubada do governo da presidente Dilma. E ela falou muito bem, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher que se expressa, tem altos vídeos dela falando e defendendo, e foi muito positiva o papel dela naquele momento. Porém agora ela parece que se transformou numa outra pessoa, né? Pela submissão que ela tem à figura do Lula, que é praticamente o sacerdote máximo da religião petista, ela está se entregando a uma estratégia ridícula e está jogando na lona toda a imagem de defensora da população, visto que a estratégia do PT coloca em risco justamente o bem-estar da população. Então, uma pessoa que hoje eu vejo como ela está adoecendo, assim, vamos dizer, mentalmente adoecendo, politicamente adoecendo, não se reelege para nada e no Paraná a moral dela também é em baixa, que é o estado onde ela foi eleita como senadora. E eu votei nela, inclusive. Fernando Haddad, cara, foi um excelente prefeito de São Paulo pela avaliação que eu faço das informações, das notícias e tudo mais. Um cara que tem uma oratória brilhante, ele é um excelente orador, tem os números tudo na cabeça, é um cara inteligente, pesquisa o mundo, pesquisa as cidades do mundo, sabia comparar São Paulo com cada cidade e o que cada cidade fez para que ele trouxesse para São Paulo. É uma mente muito capacitada. Porém, também está abaixo da tutela do PT e está arruinando a visão dele, o comportamento político dele, as posições dele, graças a essa tutela do Lula aí, essa dependência da estratégia do PT. Né? E agora falando sobre a estratégia do PT, né, que é uma estratégia suicida, vamos dizer assim, o PT está com a estratégia de levar o Lula como candidato, onde todos sabem que ele não é candidato, porque todos sabem que a lei da ficha limpa é uma lei que nunca teve uma exceção e que ele estando condenado em segunda instância, ele está barrado automaticamente. Daí podem dizer, como os petistas dizem, mas a condenação foi injusta. Tudo bem, mas a condenação foi feita pelo Tribunal Regional da Quarta Região em, no Rio Grande do Sul e o julgamento da candidatura dele vai ser feita pelo TSE, que é outro tribunal, e esse outro tribunal não cabe contestar a decisão do TRF4, né? Ou seja, cabe apenas entender que ele está condenado em segunda instância e aplicar a lei da ficha limpa, ou seja, ele está automaticamente. A única forma dele poder ser candidato é se a terceira instância, o STJ, definisse que a decisão do TRF4 estava errada e, né, anulasse a condenação dele. Aí sim, o TSE, que é outro tribunal, pegaria a decisão do STJ, que é superior ao TRF4, e diria: Lula é candidato. Então essa seria a única chance, só que não há tempo suficiente para o julgamento do STJ, portanto, ele está inelegível. E isso todos sabem. E todos sabem, todos que tenham algum nível de conhecimento e de informação. E por aproveitar da ignorância do povo e por achar que o TSE, que julga a candidatura, tem que considerar o recurso verbal do PT de que foi uma condenação injusta, eles estão fazendo aí trazendo o povo menos letrado a ser testa de ferro de bandido, né? De um cara que se envolveu com todo tipo de máfia e corrupção no Brasil e continua se envolvendo como presidente. Eu respeito muito esse povo, é um povo sofrido, é um povo trabalhador, mas infelizmente eu não posso concordar com eles. Eu acho que tem candidato viável aí que não está condenado e que defende muito melhor e tem muito mais preparo e estrutura. E nesse caso, o candidato, conforme o canal já sugere, é o Ciro Gomes, que foi o grande prejudicado por essa estratégia do PT. Então, a estratégia do PT é levar essa candidatura, essa mentira dessa candidatura
até o máximo que puder em recursos no TSE, tentando vender o Haddad junto com o Lula para tentar transferir os votos para ele, e depois, quando for impugnado, tentar conclamar a população a sofrer junto com o Lula e fazer greve de fome, o que for, para em seguida dizer, ah, então, já que vocês não deixam que eu seja, vai ser o Haddad. E ele acha que vai transferir os votos para que o PT volte ao governo. E vamos tentar raciocinar que se caso isso acontecesse, o PT realmente conseguisse ser eleito, né? Vamos imaginar se isso acontecesse. É possível, por acaso, que o governo em 2019 fosse diferente do que foi em 2015, onde o Congresso, de oposição em sua maioria, barraria as iniciativas do governo para passar confiabilidade a toda a economia? É possível que um possível governo do Haddad pudesse fazer ajuste fiscal num Congresso que não aceita negociar com o PT? Então, assim, não há sucesso, não há viabilidade, não há possibilidade de um governo do PT em 2019. E eu acho que o PT sabe disso, até pela alta rejeição que o próprio Lula tem. Imagine o Haddad, que é pouco conhecido. Então, assim, eles estão entregando, essa estratégia do PT está entregando a, a eleição para o Alckmin. Porque o Alckmin tem a máquina da mídia, o Alckmin tem a máquina do apelidado mercado, o Alckmin tem a máquina dos partidos do Centrão, o Alckmin tem a máquina do governo Temer. Ou seja, ele está com toda a máquina e está com metade do tempo de TV. Então esse cara aqui é que está ganhando com essa estratégia do PT. E aí eu vou falar sobre agora. Ontem, no dia 15, o PT registrou a candidatura do Lula e a imprensa, a DOD, né, a Procuradora-Geral da República, disse que não, que contestou, né, o registro da candidatura. E órgãos da imprensa já estão divulgando aí que foi muito rápido, que não pode, que não sei o que. O Haddad está dizendo que tem que seguir o rito. Então, assim, interessa a esse cara aqui, ao Alckmin, e a mídia e ao mercado chamado, apelidado mercado, né? Que na realidade é somente o mercado financeiro especulativo, uma minoria bem pequena do que representa todo o mercado da economia, que querem que esse cara seja eleito e que para isso é necessário que o PT mantenha essa farsa de Lula candidato, é necessário que os votos de uma população pobre, sofredora, progressista não migrem para outro candidato, e é necessário então que essa farsa se mantenha pelo máximo de tempo possível, evitando que, evidentemente, o único candidato que o mercado especulativo tem medo, que a mídia tem medo, que o Centrão tem medo, que o Temer tem medo, que é o candidato Ciro Gomes, receba naturalmente o voto dessa população trabalhadora, a qual ele representa muito melhor do que o PT. Então a estratégia do PT está entregando a eleição para o Alckmin. Por mais que o PT conseguisse sucesso nessa estratégia, ele não conseguiria governar em 2019, e a crise, a violência, o problema de saúde, o problema de educação, o problema de estrutura, o problema de tudo, o país continuaria, e o país rachado, não aceitando dialogar entre si. Nós precisamos de um candidato mais ao centro, mais equilibrado, em que tenha um passado, um presente, que projete um futuro melhor do que esse partido aqui realizou. Então, infelizmente essa estratégia é suicida, infelizmente essa estratégia está jogando o país para esse cara aqui. E o PSDB está batendo palmas para a estratégia do PT, inclusive diz que é favorável que o Haddad participe dos debates, porque eles querem que esse voto progressista não vá para o Ciro Gomes. E sabem que vencem o PT no segundo turno em qualquer situação. Não há possibilidade do PT vencer do PSDB no segundo turno, porque o PSDB tem metade do eleitorado, somando os candidatos, os eleitores do Bolsonaro, né? Tem metade do eleitorado para que eles tiveram em 2014, e tem um monte de gente indignada como eu, que acham que o PT é uma ruína só e que é ingovernável. Então eu não sei, o Ciro até recomenda que se vote no PT caso vá PT e PSDB, mas eu não sei se ele faz isso porque ele quer que o PT apoie ele e sinaliza o apoio ao PT por isso, mas eu não vejo como um governo do PT fosse bom, principalmente depois do que eles estão fazendo, do que eles fizeram, né? Pra você ter uma ideia, quem acha que o PSDB, que
entregou o pré-sal pro que o PSDB entregou o pré-sal para os estrangeiros na revogação da lei de partilha, precisa verificar que a bancada do PT foi desfalcada de nomes durante a votação da, da lei de partilha e foram os nomes que faltaram para evitar a revogação, né? E foi um acordo que o PT fez com o PSDB para que aqueles parlamentares, senadores, não comparecessem à sessão e assim a revogação fosse feita. Ou seja, o PT autorizou, fez parte contra a sua própria bancada no Senado, né? E o Lindeberg, inclusive, denuncia isso em vídeo. E nós precisamos saber, esses caras aqui são a mesma coisa, entendeu? Um é populista, é, que ilude os menos informados, e o outro é um fisiologista dos interesses do capital financeiro mais concentrado e que tenta, com muita propaganda, também atender às necessidades do povo mais pobre, o que ele não conseguiria de forma alguma, porque não há como servir a todos ao mesmo tempo, né? Para servir aqueles que estão financiando a campanha dele, ele precisa deixar de servir o povo. Então esse vídeo fica por aqui, peço que você dê o seu like aí, também se não gostou, dê o dislike, faça comentário se você tem alguma coisa a acrescentar, criticar, sinta-se à vontade, se inscreva no canal e vamos debatendo aí sobre o país e evoluindo os entendimentos através de um fluxo de informação de duplo nos dois sentidos, né? Ou seja, eu também estou muito interessado em ouvir o que as pessoas têm a dizer, em poder contrapor ou concordar ou mudar a opinião. O importante é que a gente não deixe esse assunto de lado, entenda a política como um assunto crucial na nossa vida e contribua para que a população, a maior parte da população também comece a se inteirar de tudo isso e não se deixe iludir, não vote porque acha o candidato, enfim, que acha que ele é bom, mas que saiba o porquê que ele pode ser bom, porquê que ele pode não ser, porque ele acha que é o mais garantido, mas sabe por que ele é mais garantido, por que ele não é. Que o pessoal saia das pegadinhas, das propagandas e comece a se inteirar da política, porque é tão importante, tão crucial cuidar dessa área como a gente cuida da renda que vai trazer alimento para dentro da nossa casa. Não é uma questão de deixar para depois, não é uma questão de menos importância, não, é uma questão de importância primária. Lembrando que os povos, os países, eu viajei recentemente para países da Europa, para países da América do Sul e vi países que têm condições melhores que o Brasil em muitos pontos. Há coisas que o Brasil tem de melhor e eu gosto muito também. Mas, por exemplo, países da Europa que conquistaram uma tributação progressiva, ou seja, que favorece a distribuição de renda, né? França, Noruega, Finlândia, inclusive os Estados Unidos também, né? Ou seja, eles conquistaram isso que é a justiça social. Por quê? Porque no Brasil você tem uma tributação regressiva e isso favorece a concentração de renda. E é essa gente de renda concentrada que está ligada nesse cara aqui, que quer que o Mandela se mantenha igual. E nesses países onde a tributação é progressiva, ou seja, quem tem mais dinheiro paga um percentual de carga tributária maior, favorecendo com que o dinheiro sempre se divida, tenha uma massa consumidora grande na base da economia e a desigualdade social não crie graves situações como pessoas muito pobres e pessoas muito ricas, e a consequência disso é a violência, a consequência disso são os assaltos, sequestros, assalto a banco, falta de educação, falta de saúde. Então a sociedade se degringola no Brasil basicamente porque nós temos um conflito distributivo muito forte, onde os mais pobres sempre estão sendo sugados mais do que os mais ricos, que na realidade não são sugados os mais ricos, eles recebem o que é sugado dos mais pobres. Eu vou fazer um vídeo sobre a desigualdade social, a concentração de renda e a tributação no Brasil. O sistema concentrador no Brasil, né, que é desenhado para concentrar renda. E é a razão pela a grande razão pelo nosso país estar do jeito que está. Talvez a razão principal. Nós temos um modelo concentrador que faz a sociedade beirar o caos. E vai aumentar esse caos, né? Então,
Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.